para nós, e aí nós saímos de lá 2 vezes por ano para estar ajudando esses irmãos ali na divisa da Bahia, exatamente na cidade de São João do Paraíso. E o Senhor tem nos abençoado. Já era para nós estarmos aqui desde o mês de maio, mas infelizmente eu sofri um acidente. Alguns de vocês viram que eu estou puxando a perna esquerda. Eu fui acometido aí por um acidente e esbagacei o meu tendão, que os médicos chamam de calcanhar de Aquiles, né? Aí passei por uma cirurgia, exatamente dia 5 de novembro. E os irmãos queriam vir no mês de maio, mas eu com as 2 moletas, 5 meses usando as 2 moletas, eu falei para eles, não tem como eu viajar, fazer essa viagem aí com as moletas. E fui pedindo a Deus, orando a Deus, e o Senhor me concedeu. Eu comecei a fazer fisioterapia e logo tirei as moletas, tirei a RoboFoot, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós viemos aí fazer essa missão. E tem os nossos irmãos que estão sempre aí conosco, né? Nosso irmão Diácono Renato, esse que está com o celular, a esposa dele, a nossa irmã Débora Diniz, levante a mão, nossa irmã Débora, nosso irmão Diácono Adalberto Cortez, a sua esposa Maria de Lourdes Cortez, nosso irmão Lucivaldo Constante está conosco, e a nossa irmã Adriana Ramos, que é filha do casal, irmão Adalberto e irmã Lourdes. Irmãos, eu sempre falo isso lá na igreja, a qual eu ministro a palavra de Deus, que Deus ele enviou 2 anjos em nossa vida, que é a nossa irmã Luciana e a nossa irmã Nilza. Parece que nós conhecemos essas irmãs aí há milhares de anos. O amor tão grande que nós temos para com essas 2 irmãs. E a irmã Nilza, dessa vez, nós levamos ela também para São João do Paraíso, passou 20 e poucos dias lá conosco também. Nós já estamos aí fora há mais de 22 dias, né? Amanhã, com a permissão de Deus, às 3h30 da manhã, nós vamos estar prosseguindo a nossa viagem ali para o estado de São Paulo, para estarmos ali agradecendo a Deus por essa viagem, essa missão, e ali está encontrando a nossa família, né? A nossa família, a nossa igreja, e como nosso irmão pastor falou, nosso irmão Mazinho, um novo amigo. Eu falei para ele, eu conversei com ele antes do culto, né? Eu falei, e aí já vai ser uma porta aberta. Sempre que nós viermos por aqui, se nos dá oportunidade, nós vamos estar aqui com vocês. Porque o povo de Deus, eles têm que ser unidos. E isso agrada ao nosso Deus. Nós vamos estar, irmão, não vou tomar muito tempo, né? Eu sei que temos um horário e eu gosto de obedecer o horário, né? E nós vamos estar lendo um pouquinho, absorvendo um pouquinho da palavra de Deus, mastigando um pouquinho desse maná celestial. No Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 7 e o versículo 11. Deus continue ricamente abençoando as vossas vidas, tá? É um prazer imenso para nós estarmos aqui com vocês, porque o nosso Deus é aquele que ele veio trazer paz. Ele não veio trazer acepção de pessoas. Quando a irmã Luciana me convidou, eu falei, irmão, amém, vai ser uma honra para nós estarmos aí ministrando a palavra de Deus. E não é qualquer um, viu, irmão? Irmão Mazinho, é isso? Não é qualquer um que faz isso, não, irmão. Vai abrir as portas e vai lá, prega, traz a palavra de Deus. Mas o irmão, ele sabe, eu conversei com ele, e eu respeito muito, louvado seja Deus, jamais eu vou sair fora do ponto no qual o Senhor me concedeu. Então nós vamos estar lendo a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 7 e o versículo 11. Aleluia, que diz assim, o filho da viúva de Naim. Eu pedi autorização também para o irmão para estar fazendo esse vídeo, né? Tem um canal no YouTube, e ele me permitiu estar fazendo esse vídeo, para mim poder estar postando lá. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Aleluia. Aqueles que puderem se pôr de pé, por gentileza, vamos ficar de pé para estarmos aí, mais uma vez, reverenciando a palavra de Deus. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Versículo 11.
E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. 5, por gentileza. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, olha só que interessante. Uma viúva, obviamente já tinha perdido seu esposo, estava passando o pior processo da sua vida. Aquela mulher, obviamente, quando ela está levando o corpo do seu filho, seu único filho, tudo que ela tinha, para sepultá-lo, obviamente aquela mulher seria o segundo percurso que ela estava fazendo naquela caminhada. Porque ela já tinha feito aquele percurso, ela já tinha ido sepultar o seu esposo. E agora ela estava fazendo segunda vez o percurso, agora para enterrar o seu único filho, tudo que ela tinha. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, quem é pai sabe do que eu estou falando. E aquela viúva, quando ela está indo, obviamente com o coração quebrantado, chorando, a Bíblia diz que a multidão com ela, que ali estavam também tentando consolar, tentando falar para ela: calma, isso vai passar, mas não iria passar, porque era a segunda vez que aquela mulher estava trilhando aqueles caminhos para poder sepultar algo que ela mais amava, e dessa vez tudo que ela tinha. E aí agora ela vai se deparar com o dono da vida. A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher está chorando, carregando o seu filho para sepultar, obviamente aquela mulher estava de um jeito que palavra nenhuma iria mais consolá-la. Porque ela sabia: eu já sepultei meu esposo, agora eu vou sepultar o meu único filho, tudo que eu tenho, agora eu vou sepultar. E aí Jesus, ele vai chegar, e ele vai se encostar perto daquele corpo, e ele vai ver aquela mãe chorando. Ele vai chegar, vai encostar perto dela e vai falar: mulher, não chores. Imagina só você está indo sepultar alguém que você ama, tudo que você tinha, e alguém chega de você e vai falar: não chores. Há pouco tempo desses atrás eu fiz essa caminhada sepultando um dos meus irmãos, segundo a carne, e obviamente o coração está destruído, alguém do seu lado te abraçando, tentando te consolar: não chora, mas não tem como você não chorar. Você está indo sepultar aquele que você amava, a pessoa que você amava, você não vai ver mais. Verdade. E Jesus, ele vai encostar perto daquela mãe e vai dizer: mulher, não chore. Imagina só o impacto que foi no coração daquela mãe, daquela viúva. Ela poderia muito bem olhar para Jesus e falar: quem é você para tentar me consolar, para falar para mim não chorar? Eu estou indo sepultar pela segunda vez, agora tudo que eu tenho é meu filho. Mas ela não conhecia Jesus, ela não sabia que era Jesus. E Jesus já sabia o processo daquela mãe. Ele vai chegar e falar: mulher, não chore. E quando Jesus fala aquilo, aquela mulher, ela vai parar, vai olhar para Jesus. Ela não vai responder, não vai ser maldosa com ele, não vai ser mal educada. Ela vai aguardar o que ele tem que falar. E aí, prosseguir o enterro, Jesus, ele vai chegar e ele vai encostar naquele esquife, naquele corpo. E quando ele encosta, a multidão para. Alguma coisa vai acontecer. Quem é esse homem para parar esse enterro? Quem é esse homem para tocar nesse corpo? O que está acontecendo? O que vai acontecer agora? A multidão agora vai ser impactada, porque Jesus, ele vai chegar e ele vai encostar no corpo
mulher, não chores. Ele vai tocar naquele corpo, o enterro vai parar. O que eu quero que você entenda é que aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Jesus, ele não pode chegar em um velório, sabe por quê? Eu vou te dizer, porque o velório, ele vai ter que fazer um câmbio no nome de velório para festa, porque o morto, ele vai ter que ressuscitar. Aleluia. E quando Jesus toca naquele esquife, a Bíblia diz que aquele menino ali, ele vai se levantar, Jesus vai conversar com o menino, vai pegar o menino agora já com vida e vai entregar para sua mãe. Imagina só você a alegria daquela mãe. Tudo que ela tinha agora estava indo para sepultar. E vai aparecer o dono da vida e vai confortar aquela mulher. Ele não concordou com somente com a palavra, não chores. Ela queria saber por quê. Por que eu não vou chorar? Eu vou enterrar o meu filho, tudo que eu tenho. Já sou viúva, agora não tenho mais o meu filho. Aí Jesus não vai consolar ela só com a palavra. Ele vai devolver a vida do filho dela e vai entregar para ela com vida. Aleluia, Deus. Irmãos, imagina só o impacto que não foi naquela multidão. O povo chorando, consolando aquela mãe, e ela vai agora chegar, a alegria dela agora vai ser transformada, porque Jesus chegou naquele velório e o menino teve que ressuscitar. E ressuscitando ele foi festa. Não vai mais prosseguir o enterro não vai ter que prosseguir mais, o enterro vai ter que voltar, porque agora nós vamos festejar, porque tudo que eu tinha, eu ia enterrar, agora está com vida. Glória a Deus. Não vai morrer mais. Aquele sonho que você tem, aquela esperança que você tem, você fala, vai dar certo, vai prosseguir, vai avante. Alguém chega do seu lado e fala, não vai não, para com isso, insista nisso, para que isso? Deixa nesse negócio. Aí você bate no seu peito, levanta um dedo de profeta aos céus e diz, vai dar certo, porque Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele é responsável pela minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Queira o diabo ou não, faça ele cara feia ou não, mas Jesus, ele continua nos abençoando. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero estar aí. Eu pedi para o irmão, se ele me liberar uma oportunidade para a nossa irmã Débora estar louvando a Deus com um hino que eu gosto muito. Ela cantou esse hino lá em São João do Paraíso, irmão. E é um hino que fala profundamente. Pode vir, irmã Débora. Aí, se os irmãos que ministram os instrumentos, por gentileza, ela toca também, mas de repente o instrumento ali, aí os irmãos podem acompanhar ela, tá? Ela não vai cantar com playback. Aí os irmãos, se puderem, por gentileza, ajudem.